na outra obra, né, a Gênesis. Hoje eu não vou ler muito sobre a Gênesis, apesar de a gente estar certinho com o tempo lá, meia hora para cada livro, né? Porque eu quero conversar com vocês sobre o estudo que nós vamos começar na próxima quarta, que é a primeira quarta de julho, que é o passe. Mas eu preciso conversar antes com vocês sobre esse novo estudo. Tá? Então eu vou ler só um pedacinho aqui da Gênesis. 26. Nós estamos no primeiro capítulo, né? Ele é muito extenso. Então nós estamos aí no item 26. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer, que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Está lá no livro de João, capítulo 14 e 16, e em Mateus, capítulo 17. Só para a gente lembrar aqui a todos, nós estamos falando sobre as três grandes revelações. Já falamos sobre Moisés, já estamos falando sobre Cristo, Jesus, no 26 é sobre Cristo, e depois vai falar sobre a doutrina espírita, que é a terceira grande revelação, né? Que é o Consolador, como foi falado aqui. Mais tarde enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. A gente fala isso direto aqui nas nossas palavras, né? Quanta coisa a gente não sabe explicar. Mas não é porque a gente não estudou. Tem as que a gente não sabe explicar porque nós não estudamos mesmo, porque nós somos muito ignorantes. Mas tem aquelas que a gente não sabe explicar porque a gente simplesmente não está aparelhado, capacitado para explicar. Então não adianta. Nós temos que evoluir para entender certas coisas, né? Então, a mesma coisa para ouvir. Para a gente entender tudo que ouve, você tem que ter um certo grau de discernimento. Se uma pessoa chegar conversando de forma muito sofisticada com você, você vai falar: não, peraí, não estou te entendendo. Fala mais simples, senão eu não vou te entender. Então, é fácil de compreender isso daí, né? Como ele próprio, ele, Cristo, tá? O confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele, Cristo, fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Então, Cristo tinha e tem a consciência de que a obra ainda não está concluída. A conclusão da obra é o Consolador. É o entendimento da doutrina espírita. E que nós sabemos muito bem que nós eu falo que nem engatinhando nós estamos. Nem engatinhando. Eu acho que ainda vai passar um tempo para a gente começar a engatinhar, para depois ficar de pé, para depois dar os primeiros passos, e aí já se foram, sei lá, quantos séculos ou milênios, né? Haja visto aí tudo que a gente presencia,
vive nesse mundo e nós próprios, né? Então, eu acho que todos nós temos a consciência nesse sentido. 27. Por que chama ele ao novo Messias Consolador? Esse nome significativo e sem ambiguidade, quer dizer, sem dois ou mais significados, encerra toda uma revelação. Assim ele previra que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Então, quer dizer, mais uma vez aqui fica reforçado que o papel da terceira revelação, que é o Consolador, ele é o papel que vai concluir a obra de Cristo. E o próprio Cristo sabia que muito do que ele fez seria desfeito, como a gente vê ao longo desses 2000 anos, quanta coisa que Cristo edificou, que o homem, na sua ignorância absoluta, já desmanchou. Então vai chegar um momento que o sofrimento, o desespero, a falta de rumo da humanidade vai ser tão grande que todo mundo vai implorar pelo Consolador. Todo mundo vai querer ser consolado. É isso que está falando aqui, né? É muito sofrimento, muita dor, e nós estamos vendo aí, ó. Nós estamos vendo aí, às vezes olhando o nosso próprio mundinho, expandindo por nossa vizinhança, por nossa família, por nossos conhecidos, o nosso bairro, a nossa cidade, Essa é a última lição do pai aí. Nosso país, né? O mundo, essas guerras, né? Essas desavenças, esses desencarnes que deixam o mundo inteiro atônito, né? Mas por quê? Né? Esses últimos aí, ó, esses aviões, balões, né? E o balão pegar fogo aí, uns pulam lá de cima, outros morrem carbonizados, né? Não tem coragem de pular, então morre queimado. Então, quer dizer, umas coisas assim, muito chocantes. Então, não é difícil a gente aceitar que num determinado momento nós vamos precisar ser consolados mesmo. Porque vai ser muita dor, vai ser muito sofrimento, antes que tudo tome um outro rumo. Ainda vai haver muita dor, muito sofrimento. O Haroldo fala sempre nas palestras sobre esses tempos que nós estamos vivendo e viveremos aí nas próximas décadas. E próximas que eu falo, nas duas próximas, ou seja, está aí. Próximas duas está aí, é agora, né? Às vezes falam, não, porque daqui a 20 anos, não, daqui a 20 anos é agora. O que são 20 anos? 20 anos. Eu não vejo ninguém falando que o tempo está demorando a passar, eu só ouço as pessoas comentando, nossa, mas está passando tão depressa. Eu só ouço esse comentário. Eu nunca vejo nenhuma pessoa mais velha, nenhuma pessoa que está ali à toa, sem fazer nada. Nossa, está demorando a passar. Não, está passando rápido para todos, do mais novo ao mais velho. É impressionante, né? Então, 20 anos, 30 anos, não se iluda. Não se iluda, não significa absolutamente nada nesse ritmo frenético que a gente vive. Né? Se você parar para pensar, eu vejo, por exemplo, os meninos. Às vezes eu tento estimular
os alunos, né? Eu falei, gente, vamos fazer um torneio de xadrez. Eu vou ficar falando sozinho. Xadrez, aquele jogo que tem uma partida que pode durar uma semana. Eu falei, esse mesmo. Uma semana, um mês, uma partida que não acaba. Eu falei, não, mas pelo amor de Deus. O que eles gostam? É de pegar um joystick na mão e aquela loucura e aqueles jogos, aquela correria toda. Você vê pelo comportamento dos meninos de hoje em dia, eles são todos, parece que ligados no 220. Tudo tem que ser rápido. Eles não têm paciência. Se eles perdem alguma coisa e alguém adulto fala assim, espera aí um pouquinho, vixe, eles viram bicho. Como espera um pouco? Agora, no final da tarde, eu fiz um negócio, fazia tempo que eu estava com vontade de fazer isso, mas hoje eu fiz. Hoje eu não aguentei e fiz. Estava eu e mais 2 adultos conversando. Conversa séria, no corredor. E o menino não veio, e eu falei assim, quer ver? Pensei comigo, ele passar no nosso meio aqui, ignorando completamente que nós estamos aqui conversando, mas foi dito e feito. Ele foi passando. Até deu uma esbarrada em um, em outro. Aí eu bati a mão no ombro dele e falei, vem cá, volta. Ele ficou meio sem entender, eu falei, voltar, andar para trás, volta. Dá a volta aqui, passa aqui atrás. Aí ele passou atrás de mim e entrou no meio da roda de novo, cortando de novo. Falei, não, volta, passa atrás do outro também. Aí todo mundo ficou olhando. Falei, pois é, isso tinha que vir de casa. Isso não era para eu estar explicando isso na escola. Cadê os pais? Porque se eu faço um negócio desse quando eu era criança, o meu pai me partia no meio. Primeiro que ele ia arrancar uma das minhas orelhas, ele ia arrancar, porque ele ia pegar e me arrastar assim, tá, vem cá. O que eu ensinei para você? Passar no meio de um monte de adulto conversando, você ficou doido? Mas hoje eles fazem isso com naturalidade. Eles chegam, por exemplo, se eu estou em reunião dentro da minha sala, eles vão entrando. Hoje eu tive que bater a mão no peito e falei, pode voltar. A hora que terminar aqui a conversa dos adultos, você entra. Antes você não entra. E se a conversa durar o dia inteiro, você vai ficar esperando aí fora o dia inteiro. Que falta de educação. Então, eles não têm paciência, eles não esperam, é tudo rápido. Então, é o jeito que o mundo está vivendo. E os adultos estão assim também. Tudo, é a correria o dia inteiro, não, porque eu corri o dia inteiro, que não sei o quê, que não fiz nem metade do que eu tinha planejado. Bom, então, você precisa rever o seu método de planejamento. Você está desorganizado. Se você não fez nem metade do que você tinha planejado, você está com sérios problemas de organização na sua vida. Ou você planejou a mais, ou você enrolou durante o dia. Por isso que você não fez nem metade. Uma dessas duas coisas aconteceu. Você planejou a mais do que você dá conta, ou você ficou enrolando o dia inteiro, por isso que chegou no final do dia, você não terminou a sua tarefa. Não tem outra resposta, é só uma dessas duas. Então está desse jeito, né? E aí, a gente vê essas palavras aqui, ó, muita gente não aceita. Eu fico olhando no semblante de cada um, quando eu falo aqui na frente, isso aqui nós não estamos preparados para entender. Alguns ficam olhando assim, falando, como assim não está preparado? Será que ele está me chamando de burro? Não estou preparado para entender? Pode falar aí, eu sou inteligente, eu estou preparado para entender sim. O que pensa isso é o que é mais despreparado. Mais despreparado. Né? Porque a gente